Aleluia. Bom dia, amados. Graça e paz da parte do Senhor. Amém. Aleluia. Graças a Deus, é bom revê-los, especialmente alguns que ainda não tinham aparecido. É muito bom. Você não pode dar um abraço, logicamente, nós não podemos, a gente fica se segurando, não é verdade? A gente fica se segurando aqui, mas pelo menos dê uma olhada para a pessoa que está pertinho de você e fala assim: eu estou transferindo um abraço abençoado e ungido para a sua vida. Receba em nome de Jesus. Aleluia. Receba em nome de Jesus um abraço. Receba caloroso abraço, saudoso abraço da parte do Senhor, em nome de Jesus. Vamos nos sentar, queridos, por favor. Aleluia. Aleluia. Estava vindo, cheguei correndo, a maioria de vocês já estavam aqui, e a caminho da igreja, vim orando, vim clamando ao Senhor. Eu creio que é uma palavra de Deus, o Senhor pôs no meu coração, plantou no meu coração uma palavra para compartilhar com a igreja, e eu vim orando. Enquanto dirigia, eu estava orando em espírito e clamando ao Senhor. Em um determinado momento eu falei: Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos nesse ano de pandemia. Sabe quando Deus te interrompe no meio da oração? Ele diz: esse ano não é o ano da pandemia, é o ano do meu favor sobre a vida da igreja. Mudei a oração na hora, e já vou me corrigindo daqui para frente. Geralmente a gente fala: meu Deus do céu, em meio a tanta pandemia, que pandemia? Nós estamos exaltando o quê? Exaltamos o nome do Senhor, amém? Aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado pela tua bondade. É a bondade que nos constrange nesse lugar, é a bondade do Senhor que nos trouxe esse ambiente, um ambiente de graça, de favor, de vida, um ambiente, Senhor Deus, onde o Senhor há de liberar os teus filhos, os teus servos, os príncipes do Senhor. Que a tua palavra nesse dia, Senhor, possa liberar os príncipes e as princesas do Senhor, homens e mulheres de Deus que estão reunidos aqui, mas aqueles que ouvirão essa palavra também. Deus, é o que nós te pedimos, eterno, em nome do Senhor Jesus, amém, aleluia. Por favor, querido, abra comigo a palavra do Senhor lá no livro do profeta Jeremias, Velho Testamento, profeta Jeremias, capítulo 13, a partir do versículo 1, nós vamos ler os primeiros 11 versículos desse texto. O texto diz assim, queridos: assim me disse o Senhor: vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos, mas não o metas na água. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus sobre os lombos. Então pela segunda vez me veio a palavra do Senhor, dizendo: toma o cinto que compraste e que tens sobre os lombos, dispõe-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passado muitos dias, disse-me o Senhor: dispõe-te, vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei escondesses ali. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde o escondera. Eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada prestava. Então me veio a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto, que para nada presta. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e nome, e louvor e glória, mas não me deram ouvidos. Aleluia, graças a Deus. Queridos, eu não sei se você já teve aquela experiência de, ao ler a palavra do Senhor, e lendo essa palavra, você travar,
Você termina aquela leitura, você termina aquele texto, de repente você dá uma travada e fala, mas por que isso? Como assim? Por que aconteceu isso dessa forma? Eu não sei se você já teve, eu imagino que sim, né? Mas quando eu estava lendo esse texto, é verdade, eu já tinha lido isso aqui inúmeras e inúmeras vezes, mas quando eu estava lendo esse texto no início dessa semana, sabe quando você dá aquela parada? Sabe quando você, assim, estaciona e fala, Deus, por quê? Por que isso e por que dessa forma? Porque, afinal de contas, o Senhor fez o que fez, liberou essa palavra dessa forma. Esse texto fala, queridos, de um momento onde o Senhor pretendia exortar a nação de Israel. Havia uma palavra contra a nação de Israel, porque aquela nação havia se afastado, se apartado, desviado do Senhor, dos caminhos do Senhor. E Deus queria liberar uma palavra de exortação para esse povo, para essa nação. E para isso Ele levantou o profeta Jeremias, para que liberasse essa palavra. Agora, o curioso em tudo isso, é a forma como Deus usa a vida do profeta, para liberar essa palavra à nação. O texto diz que Deus falou primeiramente para o profeta, e disse, profeta, compra um cinto. Então o profeta vai, ele compra o cinto, e Deus não diz nada. Passado um tempo, Deus diz, agora profeta, você vai em determinado lugar, e você vai esconder esse cinto que você comprou. O profeta vai, ele esconde aquele cinto, ele retorna aos seus afazeres normais, e diz a palavra que depois de um tempo, né, passados muitos dias, diz o versículo 6, passados muitos dias, é como se o profeta estivesse esquecido, e Deus não fez pouco caso daquele desdobramento profético de Jeremias. Então o Senhor se levanta e fala, profeta, você lembra daquele cinto, você lembra que você investiu naquele cinto, você lembra que você escondeu, agora você busca, cava aquele cinto, né, e retire-o daquele lugar escondido. E o profeta vai, e ele então cava, ele retira aquele cinto, e quando ele retira o cinto, ele percebeu que o cinto havia apodrecido, servia para nada, não tinha significado, eficácia, importância para mais nada, era um cinto apodrecido. E nesse exato momento, o Senhor libera a palavra profética que Jeremias deveria entregar para a nação. Quando eu li esse texto, queridos, eu falei, Deus, não era mais fácil o Senhor encurtar caminho? Se aquilo que o Senhor pretendia era liberar uma palavra de exortação para que a nação de Israel voltasse, por que o Senhor não deu essa palavra para o profeta logo no primeiro encontro, na primeira revelação, no primeiro momento de relacionamento com ele? Por que o Senhor não trouxe o profeta e falou, profeta, eu tenho algo contra a nação de Israel, vai lá e fala isso para eles, pronto, acabou, estava resolvido. Queridos, sinceramente, foi a reação que eu tive quando eu li esse texto. Alguém já teve uma reaçãozinha assim, meio estranha, diferente? Pelo menos um levantou a mão, meu Deus, estou salvo. Só um mesmo? Ai, obrigado, 2, 3, graças a Deus, aleluia. A esperança para mim, amém, irmãos? Queridos, eu li esse texto e essa foi a reação. Agora, tão abrupta como foi essa reação ao ler esse texto, da mesma forma foi a resposta que Deus me deu em relação ao meu questionamento, porque era o meu momento de devocional, era meu momento de leitura da palavra do Senhor, onde eu estava debruçado sobre o texto e lendo a palavra do Senhor, como normalmente eu faço. E quando eu pensei, conversando com o Senhor em espírito, Ele me deu a resposta assim, rápido. Eu falei, agora eu entendi. E é sobre isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês, nessa oportunidade, falar por que Deus age dessa forma, por que há procedimentos e processos de Deus, que seguem uma linha, uma determinada linha, onde o Senhor ministra, onde Ele faz, onde Ele ministra, onde Ele libera uma palavra. E eu aprendi, queridos, da parte do Senhor, que Deus não atropela, diga assim comigo, Deus não atropela processos e estações. Deus não atropela. É interessante isso.
ainda que ele tenha o poder de fazer as coisas de forma instantânea, rápida, né? Ainda que ele pudesse liberar uma palavra para o profeta e falar para o profeta, vai e fala para aquele povo, traga-os ao arrependimento, busque esse povo e coloque-os novamente no caminho, o caminho reto e direito, o caminho que eu fiz para que eles caminhassem. Deus, porém, Ele não despreza, Ele não desvaloriza processos, né? Ele não desvaloriza estações. Faz parte, né, desse processo da interação, da dinâmica profética, da revelação de Deus, da sua palavra. E nós precisamos compreender isso aí, para evitarmos, né, de ficarmos bloqueados, impedidos de crescer no conhecimento da revelação de Deus. E muitas vezes ficarmos empacados e impedidos de acionarmos, né, de subirmos a degraus, a lugares mais altos na presença da intimidade do Senhor e na intimidade da sua palavra. Amém? Ok? Vamos avançando então um pouquinho em relação a isso aí, queridos. Eu sei que muitos, né, quando ao lerem esse texto aqui poderiam dizer, pastor, é verdade, né? Por que Deus fez isso? Talvez fosse esse o meu questionamento ao ler um texto desse, com essa compreensão de que Deus poderia ter sido mais direto, né? Talvez alguém poderia até dizer, nós poderíamos dar uma dica para Deus, né? Hashtag fica a dica, seja mais direto quando tiver alguma palavra para dizer, né? Assim, sem rodeios, vai e fala direto, fala sem rodeios. Há um texto no livro de Marcos, eu não sei se está aqui, eu já deixei marcado, há um texto no livro de Marcos, capítulo 5, se você quiser abrir, apenas acompanhar, capítulo 5, a partir do versículo 21, é interessante esse texto, ele traz luz para que possamos entender um pouquinho também desses processos, dessas dinâmicas, dessas estações de Deus, né? O texto diz, queridos, que Jesus foi abordado por um homem chamado Jairo. Jairo, ele era o líder de uma sinagoga, o principal, o texto chama de o chefe da sinagoga, ou o líder principal de uma sinagoga. E Jairo vai até Jesus, ele se prostra diante de Jesus, e aquele homem quebrantado, do coração quebrantado, ele chega diante de Jesus e fala, Senhor, minha filha está quase morta, mas vai e impõe as mãos sobre ela e ela viverá. E é interessante que esse texto, embora Jesus pudesse, naquele momento, orar e repreender aquele espírito de morte sobre a vida da menina, e despedir Jairo, e dizendo, Jairo, eu estou ocupado, mas eu vou orar, você vai retornar para casa com uma palavra, e com essa palavra em tuas mãos, você impõe as mãos sobre ela, ela viverá, ou eu estou determinando a partir desse momento que essa menina viva, e tal aconteceria. Porém, o texto diz que Jesus foi com Jairo. O texto diz que Jesus ouviu, acatou, recebeu, acolheu aquele pedido daquele pai, e ele caminha com Jairo até a casa. E olha que interessante, queridos, como é o processo da estação, né? Os processos de Deus, como acontece. Jesus poderia ter liberado e simplesmente não abrir e piscar de olhos, essa menina estava em pé. Porém, ele resolve ir com essa menina, com Jairo, até a casa da sua filha. Ali chegado, acontece um negócio muito interessante. Diz a palavra que havia um alvoroço muito grande na casa do chefe da sinagoga. E alguns da casa de Jairo, diz o texto, alguns da casa de Jairo disseram, a tua filha já está morta, porque você está incomodando o mestre. Só que no meio desse alvoroço todo, algumas pessoas estavam chorando, algumas pessoas estavam pranteando a morte da menina. E Jesus, quando viu aquele alvoroço, aquela confusão toda, ele disse para o pai, para Jairo, o chefe da sinagoga, fica tranquilo, né? Fique tranquilo, a menina não está morta, ela apenas dorme. Quando ele libera essa palavra, dizendo ela apenas dorme, diz o texto que algumas pessoas que estavam ali em meio ao choro, né, em meio àquela crise toda emocional, diz a palavra que alguns dos que estavam ali começaram a rir. E Jesus então vai, nós conhecemos o restante do texto, ele ora, ele libera uma palavra sobre a menina, aquele espírito de morte sai da menina e ela então recobre
né, recupera a sua vida. Sabe, queridos, alguns sentimentos, eles surgirão, nós só conheceremos no processo, na caminhada e nas estações da vida. Nós não conseguiremos conhecer todos os nossos sentimentos, eu nem me refiro ao sentimento alheio, ao sentimento das pessoas com as quais convivemos. Eu me refiro a sentimentos dentro de nós, sentimentos que muitas vezes nós calamos, nós fazemos calar, né? Situações que muitas vezes nós não nos permitimos lidar, conhecer, senão com o passar do tempo, senão com o passar das estações. Deus não atropela as estações, Ele permite que essas estações nos revele muita coisa daquilo que nós somos, né, da essência, do nosso ser. É bem verdade, queridos, que ali estavam pessoas que jamais em outra oportunidade iriam rir diante de uma palavra de Jesus. Talvez eles passassem a vida inteira, né, entre os da sinagoga, entre a família de Jairo, sem jamais desprezar uma palavra profética, uma palavra de fé lançada. Mas diante daquela palavra de fé que Jesus lançou, alguns continuaram chorando, outros continuaram pranteando. Mas tinha alguns ali que começaram a rir daquele negócio. Que isso? Né? Quem é esse louco? Quem é esse doido? Né? Que no meio do pranto, do desespero, quer lançar uma palavra de fé, quer encorajar alguém, ou quer iludir uma família. Alguns sentimentos verdadeiros nós só conheceremos com o passar do tempo. Algumas coisas vão aflorar, né, da nossa alma, algumas coisas que nós nem sabíamos que estava aí dentro, de repente, com o passar do tempo, uma determinada situação há de provocar, né, há de ser liberada alguma coisa. Você fala, meu Deus do céu, onde é que estava esse negócio? Onde é que estava esse homem incrédulo? Né? Como é que agia? Né? Onde se escondeu esse homem que não consegue crer numa palavra do Senhor? Aonde é que estava escondido esse homem que consegue rir diante de uma palavra profética de Deus? As reações são as mais diferentes. E as reações só são percebidas quando nós permitimos que as estações nos amadureçam. São as estações da vida, os processos de Deus que vão trazendo maturidade ao nosso coração. Amém, amados? Vão trazendo maturidade, né? Se é algo que eu aprendi a honrar e valorizar bastante, estou olhando aqui rapidamente, não tem nenhum, mas são os cabelinhos brancos. Quando eu vejo um profeta de cabelo branco, queridos, que coisa linda. Que coisa linda. Aquilo que a nossa sociedade geralmente despreza é aquilo que Deus honra. Quando eu vejo um homem de Deus de cabelinho branco, nós temos um amado irmão que conosco congrega, talvez seja o nosso ancião do nosso meio, cabelinho branco. Quanta sabedoria da parte do Senhor. Como é gostoso sentar-se ao lado desse homem, para ouvir, para conversar, para estar na sua companhia. Sabe por quê? Passou por várias estações da vida, e numa determinada estação se abriu para o Senhor, e o Senhor o alcançou e mudou a sua história, a sua trajetória. E hoje, quando abre a sua boca, a alegria, a graça, o contentamento, a testemunho do favor de Deus. Queridos, é tremendo isso. Deus não despreza, Ele não atropela. Às vezes a gente fica assim afoitos, às vezes a gente fica irritado, inquietos, né? Porque Deus não fez isso na minha vida naquele momento, porque Deus me permitiu passar por isso, porque Deus não impediu tal coisa, porque Deus não adianta suas promessas sobre a minha casa, porque essa palavra demora a acontecer na minha vida, na minha história. E isso muitas vezes, querido, afasta a pessoa. Tem gente que fica com o coração fechado, porque um dia creu, um dia recebeu a palavra, e tinha uma perspectiva, uma expectativa de que aquela palavra fosse mudar a sua história e trajetória, assim no abrir e piscar de olhos. E fica inquieto, porque geralmente não é dessa forma que Deus age. Deus não atropela, fala assim comigo, Deus não atropela as estações e os seus processos. Amém, queridos? Aleluia, aleluia. Toda palavra profética, queridos, toda palavra profética que nós recebemos e lidamos, ela nos compromete por inteiro. Isso nós precisamos entender,
que não há uma única palavra que o Senhor libera para as nossas vidas sem que ela nos comprometa, ela nos envolve. Eu não tenho como portar ou receber, não tenho como carregar ou receber ou liberar uma palavra sem que essa palavra também me consuma, sem que essa palavra de alguma forma ela nos envolva. Nós temos de alguma forma, nós temos o privilégio, o grande privilégio de carregarmos a palavra do Senhor nesses dias. Somos portadores da palavra do eterno Deus. Isso é um grande privilégio, não é verdade? Isso é um grande privilégio, você sair pelas ruas como um portador, como um depositário, né, das firmes palavras e promessas do Senhor. Você caminha, você entra numa padaria, no mercado, você se relaciona, você vai para a escola, para a tua universidade, você está carregando a palavra do eterno Deus. Isso é tremendo, queridos. Isso é especial demais. Amém ou não? Aleluia. Jeremias foi comprometido, inteiramente comprometido com a palavra que o Senhor queria liberar para a nação de Israel. No primeiro momento, Deus fez com que o profeta botasse a mão no bolso. Profeta, põe a mão no bolso e compra um cinto. Vá ao mercado, né, vá ao comércio da primeira cidade e compre um cinto. Deus não deu dinheiro para ele. Deus começou a comprometer financeiramente o profeta. Deus, quando entra na história de um homem, Ele o compromete e Ele quer comprometer esse homem de forma inteira e completa, nada fica de fora. Amém, amados? Nada fica de fora. Deus trouxe para essa palavra para o profeta, vai lá, né, põe a mão no bolso, compra um cinto. O profeta vai, investiu num cinto, não sei se era um cinto bom ou não, né, mas comprou o cinto. Passado um tempo, Deus diz, agora eu quero que você se disponha, né? Jeremias, se disponha e vá até determinado lugar e esconda aquele cinto. Ou seja, o profeta tinha que ter disponibilidade, não apenas, ele não deveria ser apenas um cara assim, generoso, né? Não era apenas um cara que tinha compromisso, aliança com o seu bolso, com as suas receitas com o Senhor, não. Você tem que ter disponibilidade, né? Disponibilidade. Ele falou, agora você vai, dispõe-te, esconde esse cinto em determinado lugar. Passado muitos dias, olha como esse profeta está sendo envolvido nessa dinâmica profética de Deus. Passado muitos dias, né, eu creio que alguns de nós, é possível que alguns de nós estaríamos assim em desespero. Qual é o propósito de Deus, afinal de contas, com isso? O que é que Deus quer fazer na minha história, na minha vida, com esse negócio? Por que eu tive que comprar esse cinto? Deus não havia falado, o profeta não teve a revelação completa. Compra o cinto, tá bom, comprei. Agora vai, esconde o cinto, tá bom, vou lá, eu faço isso. E houve assim um espaço prolongado de tempo sem que o Senhor liberasse nada, sem que o Senhor falasse nada. Eu imagino o coração desse profeta, né, se aquietando. O que é que Deus vai fazer, quer fazer? Mas o profeta na obediência, a gente caminha, somos chamados para caminhar em obediência, amém? Aleluia, nós não sabemos tudo, amém? A revelação de Deus muitas vezes ela é progressiva. Deus começa a revelar, Deus começa a te envolver, né, de forma profética em algumas coisas, e você não sabe aonde é que aquilo vai dar, né? Deus não tem compromisso com o Cronos, né? O Cronos nos aflige muitas vezes, por isso que a gente fica inquieto, porque nós somos sujeitos ao tempo. Deus não está sujeito ao tempo. É por isso que essa divergência, né, essa coisa desencontrada nos inquieta, mas não inquieta o Senhor. Ele é o Senhor do tempo, tem o controle sobre todas as coisas. O profeta, em obediência, ele vai, né, ele vai e esconde aquilo ali. Passado muitos dias, o Senhor vai, agora vai lá e pega aquele cinto que você escondeu. Aí o profeta vai, ele tem que cavar, ou seja, Deus comprometeu esse processo, o profeta, desde o início ao fim do processo. Ele estava sendo comprometido, queridos, dia após dia, dia após dia. Queridos, não há possibilidade da palavra profética do Senhor se realizar, acontecer, tomar forma, ter eficácia na nossa história, sem que ela nos comprometa por inteiro.
Às vezes nós queremos a eficácia, o resultado da palavra profética de Deus que nós carregamos, mas nós não queremos nos comprometer com essa palavra profética que recebemos. Às vezes nós achamos que receber uma palavra é um negócio assim, não, automático. Eu já recebi uma palavra, se é a palavra de Deus, então que se cumpra. E muitas vezes Deus quer nos conduzir, a partir do momento que você recebe a palavra, quer nos conduzir a alguns processos diferentes, onde aí sim, você vai caminhar em obediência. Tem tantas palavras proféticas que já recebi que ainda não se cumpriram. Palavras que recebi desde que me converti há mais de 30 anos. Estou aguardando. Passados muitos dias eu ainda continuo aguardando. E continuo indo com um cinto, esconder em algum lugar, e passado alguns dias o Senhor fala, vai lá e cava esse cinto. Estou indo, caminhando em obediência, não segundo aquilo que vejo, não olhando o resultado, mas caminhando em obediência. E Deus quer nos conduzir a aprender esse processo, amados. Deus quer levar-nos a aprender com esses processos e as dinâmicas dos processos de Deus. Há um texto tão tremendo lá no livro de Atos, nós não vamos ler nesse momento. Esse texto fala de um homem que fazia mágica, chamado Simão. É um texto conhecido, creio que todos vocês conhecem, um texto que fala a respeito da conversão de Simão. Simão era um homem que praticava mágica, e ele foi alcançado por aquele mover de avivamento que estava acontecendo ali em Jerusalém. O mover de avivamento o tocou, o abraçou. Aquele homem chamado Simão, ele ficou extasiado, vendo todas as maravilhas que aconteciam, e ele seguiu Filipe, né? Ele se tornou-se um discípulo de Filipe, e nesse processo da caminhada, do discipulado, chegou um momento, onde ele ofereceu dinheiro, para que ele também pudesse se tornar um instrumento de Deus, um homem usado pelo Senhor. Porque afinal de contas ele viu os apóstolos, né, impondo as mãos sobre as pessoas, e elas recebiam o batismo com o Espírito Santo e começavam a orar em línguas. Ele viu aquilo e ficou extasiado, e ele então quis dar dinheiro, falou, olha, quanto que é esse negócio? Gostei desse negócio, é bonito demais, né? Quanto que é? Que eu quero investir nesse negócio, porque eu também quero esse poder. E aí ele recebe uma reprimenda, nós conhecemos, né, e os apóstolos disseram para ele, esse teu dinheiro, então seja para perdição, porque você julgou poder comprar os dons de Deus com dinheiro. Ele se arrepende do que fez, né? Ele falou, olha, ore ao Senhor por mim, para que nenhuma dessa maldição venha sobre a minha vida. O que é que essa história nos conta, nos ensina, amados? Ela nos ensina que não há possibilidade de recebermos poder sem os processos. Não há possibilidade de uma vida no poder da ressurreição de Jesus sem passarmos pela cruz. Entende? Há processos de Deus, queridos, em toda a história, desdobramento do homem. Às vezes nós queremos ver os resultados. Simão queria os resultados apenas, sem um compromisso, sem as manifestações, né, da presença, do cultivar, do relacionamento com o Senhor, sem o quebrantamento. Eu fico imaginando esses homens 50 dias orando, clamando, esperando pela promessa do Senhor, 50 dias ali, né, dentro daquele salão, dentro daquela casa, né, aguardando, clamando, Senhor, estamos orando, clamando, o Senhor liberou uma palavra, 50 dias, e recebem um batismo com o Espírito Santo, né? Deus começa a usar aqueles homens de forma tremenda. Aí chega um gaiato, o cara vê tudo aquilo ali acontecendo, não pagou o preço, o cara não orou, o cara não jejuou, o cara nunca participou de uma célula. É ralo participar de uma célula, não, queridos? Exige disciplina, é verdade ou não? Exige disciplina, exige renúncia, você tem que renunciar a tantas coisas, né, para falar, eu tenho um horário, eu tenho um compromisso com a minha célula, estou lá. O cara nunca participou de uma célula, o cara nunca foi numa campanha da igreja, o cara nunca veio num congresso, num seminário da igreja, e de repente ele vê extasiado as coisas acontecendo, e ele foi aquele negócio, falei, quanto que é esse negócio aí, né? Eu gostei desse trem, quanto que tem que investir para a gente ter esse negócio?
é resultado sem processo. É o que muita gente espera, é o que muita gente anseia que aconteça. Eles querem resultado, mas não querem cruz. Não há possibilidade. Vida no poder da ressurreição passa primeiro pela cruz. Amém, amados? A palavra profética do Senhor, ela é liberada e ela tem eficácia numa vida, a partir do momento que nós nos comprometemos com ela. Vem cá, Jeremias, eu tenho uma palavra para a sua vida. A palavra é: vá para o mercado e compre um cinto, invista financeiramente nisso. Depois se disponha e vá para próximo do Eufrates, esconde ali o cinto. Tranquilo, vou continuar minha vida normal. Ei, passado um tempo, ei, volta para cá, você é meu. Agora vá lá e continua aquilo que eu comecei. Pegue o cinto de volta. Eu creio que Deus começou uma história na sua vida, a história dele na sua história. Eu não sei qual é a estação que você se encontra hoje, eu não sei em que momento, dos desdobramentos, das dinâmicas do Senhor você se encontra. O que eu sei é que Deus não recolheu a sua mão, e Deus não vai retirar a sua mão até que essa palavra se cumpra integralmente. Se você tem recebido essa palavra de Deus, se você tem sido esse depositário, esse vaso onde o Senhor pode esconder a sua santa e poderosa palavra, entenda isso. Vai chegar um determinado momento onde o Senhor falou, esse momento está amadurecido, para que você tenha a oportunidade de colher também. Semeou, investiu, creu, obedeceu, se dispôs, agora é o momento de você entrar na colheita. É o momento de você entender os processos, porque de tantos processos. Não permita, querido, que um inverno prolongado, que uma estiagem prolongada roube a primavera de Deus na sua vida e na sua história. Em nome de Jesus, não permita isso. Deus começou algo na sua vida, Ele vai dar sequência, Ele vai dar continuidade. Tenha ânimo, tenha fé. Não seja assim sufocado, querido, pela estiagem espiritual. Muitas vezes nós não entendemos os processos de Deus, e às vezes a gente é levado, às vezes queremos desistir, quase lá, estamos perto, e às vezes o tempo que milita contra nós, quer nos sufocar, dizendo: ei, é melhor você dar uma reviravolta, tentar uma outra coisa. Não tenta não, tenha ânimo da parte do Senhor. Tenha força, revista-se de força da parte do Senhor, porque Deus vai cumprir a sua promessa na sua vida. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Queridos, aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir na sua história, no tempo dEle. Amém? No tempo dEle. Essa coisa que queima muitas vezes na nossa alma, essas inquietudes, as incompreensões, as incoerências. Fala assim: Senhor, me dê graça, para que eu consiga não ser sufocado, mas que eu consiga me afastar dessas pressões, as pressões da vida, que tentam tirar o bom investimento do Senhor na minha história. Você tem recebido a palavra do Eterno, você tem carregado, na verdade, é parte do Eterno na sua história. Quando nós desistimos da palavra, nós não estamos desistindo apenas da palavra, nós estamos desistindo de uma história, de uma vida com Deus. Estamos desistindo do próprio Deus. A palavra do Senhor se cumpre numa vida, numa família, numa casa, porque é o próprio Senhor, é o próprio Deus que se compromete conosco. Ele tem um compromisso com a sua santa palavra. Por isso que toda a palavra da parte do Senhor, liberada da parte do Senhor, ela se cumprirá. Nenhum i, nenhum tio cairá por terra sem que ela se cumpra. Em nome de Jesus, vamos nos colocar em pé. Aleluia. Eu quero ler com vocês um texto no livro de Atos, capítulo 6, eu acredito que vai ser o último versículo que leremos nessa oportunidade. É um versículo que eu gosto muito. Ele diz assim: crescia a palavra de Deus. Diga comigo: crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém, e em Campo Grande, e no Brasil,
se multiplicava o número de discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. O contexto dessa palavra é tremenda, porque estava havendo uma perseguição, várias perseguições contra a igreja que tinha a palavra, que caminhava com a palavra, que havia entesourado a palavra. A igreja caminhava, eram portadores dessa santa palavra e poderosa palavra do Senhor, e as perseguições começaram a vir, pressão para tudo quanto é lado, queridos. E em meio a tanta pressão, em meio a tanta situação, diz o Eterno, e a palavra do Senhor crescia, ela prevalecia. Essa é a palavra que procede da boca do Senhor, que está escondida na sua vida, no seu coração, na sua alma. É essa palavra que te acalenta, que te fortalece, que te anima. Essa palavra crescerá, ela multiplicará e ela dará frutos a 30, a 60 e a 100 por um. A palavra que o Senhor tem liberado sobre a tua família, fica tranquilo. A pressão de todos os lados, incoerências, incompreensões, fica tranquilo. Então somente ser forte e corajoso, espera no Senhor, ainda que demore, Ele não tarda, ainda que demore, ainda que você fale, mas Deus prometeu e nada, Ele não tarda, Ele não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que minta. Amém, queridos? Feche os teus olhos por um momento. Eu quero orar ao Senhor pela sua vida. Aleluia. Eu creio que essa é uma oportunidade, e é um desses encontros onde o Senhor nos atrai, onde Ele aquieta o nosso coração. Sabe para quê, queridos? Para que a sua palavra, ela saia desse lugar onde tem tantos espinhos, onde ela está sendo sufocada. Eu creio que Deus tem liberado palavras tão tremendas sobre as nossas vidas, sobre a vida dessa igreja, sobre a vida dos que creem, e muitas vezes as pressões, a correria, muitas vezes essa palavra tem tentado crescer dentro de nós, muitas vezes a palavra da fé, ela não cresce dentro de nós. Sabe por quê, queridos? Porque as muitas preocupações, os muitos espinhos, as muitas lutas, as muitas pressões, tentam sufocar o poder da palavra de fé que nós recebemos. E quando Deus nos atrai, quando Ele nos ajunta num lugar como esse, amados, é para que esses espinhos, é para que esses abrolhos, é para que essas situações sejam afastadas. Ele nos ajunta para fortalecer-nos, Ele nos ajunta, querido, para dar um novo ânimo para as nossas vidas. Receba um novo ânimo da parte do Senhor, receba nesse lugar. Você que está ouvindo essa palavra, receba aí agora, nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Revista-se do poder da palavra do Senhor, entendendo, sabendo que Deus tem um compromisso com a sua palavra, a palavra de fé que já foi liberada sobre o seu coração, sobre a sua alma, essa palavra que está em teu espírito, que tem selado você para tempos de maravilhas, de coisas maiores e melhores. Deus não se afastou, Deus não se esqueceu, e Ele é fiel para cumprir todas elas. Sobre a tua casa, sobre os sonhos que você tem sonhado diante da presença do Senhor, fique tranquilo. O poder da ressurreição, da vida poderosa e extraordinária do Senhor, envolve cruz, passa pela estação da cruz, do choro, do jardim do Getsêmani, mas não fica ali, queridos, não fica ali, porque Ele vai para o terceiro dia, e no terceiro dia Ele ressuscitou, e nós estamos identificados, não com um Jesus do Getsêmani, não com um Jesus pregado, desfigurado na cruz, não, mas com um Jesus ressurreto. E no poder da ressurreição, você e eu podemos caminhar, podemos nos alegrar, podemos nos fortalecer e dizer: Senhor, eu creio, Senhor, eu entendo esses processos, Senhor, eu entendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, eu compreendo, Senhor, que o Senhor não nos abandonou, o Senhor não abandonou nenhuma das palavras que o Senhor tem liberado sobre a minha vida, sobre a minha casa. O Senhor tem o controle de todas elas, de tudo, Senhor. Eu quero agora apenas tomar uma posição, um novo posicionamento diante do Senhor. Eu quero aquietar a minha alma, o meu espírito, dizendo: Senhor, eu creio. Se for necessário cavar, ó Deus, cavar essa palavra, para que
as angústias, para que a ansiedade não me afaste do Senhor. Eu vou aquietar essa promessa, sabendo o Senhor está de alguma forma trabalhando nessa palavra, na minha vida, nos processos, para que eu amadureça, e tudo esteja pronto, para que eu tome essa palavra, e veja cumprindo nos meus dias, sobre a minha casa, sobre a minha geração, sobre a minha família, em nome de Jesus. Aleluia. Sim, Senhor. Sim, Senhor, nós cremos nisso. Nós cremos nos processos do Senhor. Nós cremos, Senhor, que a mesma palavra que o Senhor liberou sobre a filha de Jairo, está sobre as nossas vidas também. Deus, aqueles sonhos que estão mortos, ou, Deus, que aparentam, Senhor Deus, terem sido esquecidos, agora nós tomamos a mesma palavra que foi liberada sobre a filha de Jairo, Deus, e nós tomamos de volta esses sonhos, os projetos perdidos, Senhor, os caminhos, Deus, os caminhos que deixaram de ser trilhados, Deus eterno, por serem difíceis, complicados, Deus, aos nossos olhos, nós tomamos de volta, Senhor, Deus, nós resgatamos os sonhos nesse momento, Deus, os projetos do Senhor que foram depositados no nosso coração, nós não abrimos mão de nenhum deles. O projeto e o sonho de ver a minha casa, a nossa casa sendo levantada como um lugar da bênção, do prosperar, onde fontes do Senhor, de graça, de vida, de força, onde romper com alegria, Pai, Deus, nós nos apropriamos dessa palavra, nos apropriamos, Senhor Deus, dessa vida de intimidade com o Teu Santo Espírito, Deus, nós não queremos comprar, nós não queremos barganhar nenhuma, Senhor, nenhuma adoração, nenhum ajuntamento, não com os nossos dízimos, não com as nossas ofertas, Deus, nós não barganhamos com nada, nós caminhamos e nos submetemos ao Senhor em obediência, porque fomos capturados pelo amor. A Tua bondade nos capturou, a Tua bondade nos enlaçou, o amor de Cristo Jesus nos envolveu, o amor de Cristo Jesus nos constrange, e constrangido nós caminhamos mesmo, Senhor, fortalecidos, renovados, com a esperança, Deus, a esperança renovada no Senhor. Renova a Tua igreja nesse momento, eu te peço. Eu clamo na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, para que essa igreja seja fortalecida, esses homens, essas mulheres, sejam tocados por um novo ânimo, sejam tocados agora por uma nova força da parte do Senhor, sejam animados agora, Senhor, com essa palavra de fé, Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, Deus, e revestidos do poder da palavra do Senhor, eles caminhem e prevaleçam, Senhor, Deus, que eles caminhem o caminho que lhe está proposto, que foi proposto a essa família, a esse jovem, a essa mulher, Deus eterno, a esse homem que nos assiste, Senhor, Deus, que nos assistirá no decorrer dos dias, a todo homem, a toda mulher que ouvirá essa palavra no decorrer dos dias, Pai, Deus, que o Senhor possa tocá-lo, tomá-lo, Deus, como em Pentecostes, Senhor, onde o Espírito do Senhor caiu sobre aqueles 120 que ali estavam orando, clamando, esperando, que caia sobre a vida desse homem, dessa mulher também, Deus, e revestidos, Pai, desse novo entendimento, dessa compreensão da fé, Deus, que uma vez foi dada aos Teus eleitos, eles possam caminhar, Deus, e fazer a história, mudar a história, Deus, se tornarem alguém na história, Deus eterno, assim te peço, e que o Deus de toda paz, que o amor, as consolações, as eternas consolações do Teu Espírito sejam derramadas, distribuídas, esparramadas entre eles, desde agora, Senhor, para todo sempre, em nome de Jesus, amém, amados.